Olá, seja bem-vindo ao 9º episódio do podcast Importunos. Eu sou o Luiz Lompreta e junto com o João Sanglari e o Iago Antônio, a gente está trazendo mais um convidado para poder trocar essa ideia que a gente vem trocado já há diversas semanas. Graças a você, ouvinte, o feedback tem sido muito positivo. A gente está atingindo os objetivos que a gente almejava quando iniciou. A gente está tentando trazer cada vez mais conteúdo de qualidade, pessoas de gabarito para poder tratar de temas interessantes e relevantes, a fim de criar debates positivos e proativos, né, para que nossa sociedade avance. Sem mais enrolação, o nosso convidado de hoje, ele é membro de um dos maiores movimentos políticos do Brasil, que é o Livres. Ele vai contar um pouco mais do que ele faz por lá. E a função dele lá é justamente tratar de tudo que tem relação com cultura, né? Por isso a gente pensou nele para falar neste episódio, que o tema é justamente esse. Eu, como de costume, eu vou pedir para o Marco se apresentar nessa primeira metade do nosso episódio, e já inicio também com uma pergunta dentro do tema que a gente propôs para hoje. Então, Marco, desde os primórdios da manifestação artística, é nítida a correlação das obras de arte com o contexto social que as envolve. Como exemplo, a gente pode citar desde as pinturas rupestres, né, lá na pré-história, até os estilos musicais contemporâneos, como o hip hop, funk, que costumam tratar sobre o dia a dia vivenciado por habitantes de comunidades carentes e periféricas. Porém, um enorme debate dentro do meio artístico, especialmente no âmbito político, quanto ao uso das artes, de maneira geral, como uma ferramenta de problematização política. Aqueles mais à direita do espectro político costumam apontar artistas, né, generalizar artistas como sendo vagabundos, né? Você deve acabar ouvindo muito isso no meio, e que por conta disso supostamente não mereceriam atenção por parte de políticas públicas. Enquanto aqueles mais à esquerda tendem a visualizar o mundo das artes, o mundo da cultura, como algo necessariamente voltado às reflexões sociais profundas e complexas, né? Não conseguem separar a arte de uma reflexão social, política, antropológica, etc. Dito isso, eu queria saber de você se há um meio termo viável que encontre convergências entre esses extremos e que nos permita aproveitar ao máximo os frutos gerados por esse fenômeno artístico, né, que é essencial para o nosso bem-estar dentro dessa sociedade louca que a gente vive, né? Você entendendo, né, que o papel crítico, tanto o papel crítico quanto o entretenimento, são coisas importantes e que podem coexistir no meio artístico. O que você tem a dizer sobre esse conflito todo que a gente tem aí das ideologias e das artes? Bom, primeiramente, boa noite aí, né, João, Luiz, todo mundo aí do podcast. Eu sou atualmente associado ao movimento cívico, né, o Livres, que é o único movimento que prega a liberdade por inteiro. A gente não tem compromisso nenhum com lados de espectro político, a não ser compromisso com a liberdade por inteiro, né? Seja ela liberdade individual, seja ela liberdade econômica. E dentro do Livres, hoje eu sou coordenador nacional da Setorial de Artes e Cultura, que é a setorial que cuida de toda essa questão de todas as artes, né, e de todas as culturas, porque a arte e cultura tem uma diferenciação, mas a gente procura sempre estar aí se inteirando das pautas, se inteirando de questões políticas com relação à arte e cultura, para que a gente possa analisar, defender propostas boas e propor mudanças em propostas ruins
além de estar aí lançando nesse ano ainda a nossa Liberarte, né, que vai ser a galeria virtual do Livres com relação à arte e cultura, onde nós vamos estar expondo nossos trabalhos e estaremos também convidando artistas para expor seu trabalho na Liberarte. Essa problematização realmente ela é uma questão que a gente, enquanto artista, vivencia muito na pele, assim, a gente que não é nem dessa extrema direita e nem dessa esquerda cirandeira que a gente chama, né? Então a questão é essa, né? A esquerda, ela se apropriou do ambiente cultural já há algum tempo e tem utilizado de manifestações culturais para fazer política, para fazer militância, né? Qualquer pessoa, qualquer artista hoje que não está no espectro da esquerda é tido como fascista, né? Não importa se é liberal ou se é conservador. Eles colocam tudo como fascista. Não concorda comigo? Não acha legal ficar lacrando, ficar militando e fazendo a ciranda do PT? Então, sinto muito, você não é meu amigo, você é um fascista. Já os conservadores, né, esse povo um pouco mais radical para a direita, que não consegue visualizar na arte, né, ou na expressão artística, seja musical, seja a expressão das artes visuais contemporânea, algo a ser pensado e debatido, né, mas eles querem cercear, eles querem censurar, né? Eles procuram simplesmente silenciar e calar qualquer voz que não seja do ambiente e vamos dizer assim, do gosto deles, né? Eles questionam o gosto estético, o caráter estético, e isso é bom questionar. Agora, censurar, como foi feito lá no Queer Museum, em Porto Alegre, ficar falando o tempo todo sobre aquele homem nu junto com as crianças, falando que aquilo não é arte, né? Existem questões profundas a serem debatidas com relação a isso, sim, né? Porque, infelizmente, algumas manifestações artísticas problematizam demais algumas questões e realmente relativizam muitas coisas, né? Como a questão da idade, né? Menor idade. Eu acho que deve existir para cada exposição, para cada tipo de show, para cada tipo de arte, um limite de faixa etária para que as pessoas possam aproveitar ao máximo sem ter problema, né? Agora, o problema é que os conservadores estão colocando todos os artistas dentro desse guarda-chuva, né? E não estão apreciando a arte. E o que eu considero que seria um meio termo, assim, né? Que seja bom, né, para todos, é exatamente o mercado, né? O mercado artístico, quem compra, quem vende, né? Essa situação da arte não ser dirigida, não ser, vamos dizer, impulsionada simplesmente por questões ideológicas e políticas. Então eu acredito que a arte vai ser mais competitiva, melhor qualidade e com muito, muito, muito mais criatividade, porque todo mundo vai procurar melhorar sua arte, melhorar sua exposição, melhorar sua música, melhorar o seu ritmo, né? Pesquisar novas coisas e apresentar novas oportunidades e novas soluções para esse mercado. Em primeiro lugar, agradecer o seu convite, dar as boas-vindas, boa noite também a todo mundo aí que está nos ouvindo, boa noite ao Luiz, ao Iago. E para começar, né, fazer a minha primeira pergunta, é o seguinte: Marco, alguns estudos sobre a educação no Brasil, eles vêm demonstrando que a disparidade no ensino entre público e privado, ela se deve mais, na verdade, ao tempo que esses alunos se dedicam às atividades extracurriculares, ou seja, o tempo deles fora da escola, do que, de fato, o tempo na escola, né? Porque enquanto os alunos mais abastados, eles têm aí a possibilidade de fazer cursos como informática, língua, aulas de reforço, o aluno da rede pública, em geral, ele não tem esse acesso. E o outro ponto também diz justamente isso, né? Que esse aluno
da rede privada, ele vai ter mais acesso a museu, parques, e também, em geral, por ele estar em uma situação hierárquica mais favorável, ele tende a estar em contato com pessoas que têm maior bagagem intelectual, sociocultural. E aí eu queria saber de você como é que você avalia esse problema e de que forma você entende que tanto os governos como a iniciativa privada possam atenuar esse grave problema, né? Com certeza, esse é um dos grandes problemas com relação à formação do indivíduo, né? A criança, quando ela está em formação, ela está recebendo informações que vai levar para o resto da vida dela. Assim, infelizmente, a criança de periferia ou a criança do interior, do meio rural, ela vai crescer, né, com uma sensação estética bem diferente daquela criança que tem o pai, por exemplo, que mora ali em São Conrado, ou que mora no Leblon, ou que mora aqui na Praia Central, em Balneário Camboriú, né? Que é onde você tem acesso a Netflix em casa, que é onde você tem acesso a cinemas dentro de shoppings, né? Onde você tem acesso a museus, né? A vários eventos culturais, né? Shows, enfim, uma variedade de expressões culturais que vão ajudar essa criança a fazer a sua formação estética e a sua formação cultural. A gente acredita muito que a própria escola, né, e o próprio governo também tem um papel fundamental nessa questão, e inclusive existe um programa chamado Programa Biblioteca na Escola, que ele foi desenvolvido para justamente levar livros para as bibliotecas de escolas públicas, que antes não havia essa preocupação, né? Então, hoje existe uma categoria separada para crianças, livros de arte para criança, né? E eu fui um dos pesquisadores, junto com a professora Carla Carvalho, que ela é uma sumidade nesse assunto no Brasil. A gente pesquisou os livros de arte para criança, né? E a gente ainda percebe que é muito pouco, né? Essa formação estética cultural. São poucos livros que falam sobre folclore, são poucos livros que falam sobre a identidade de um artista, a biografia de um artista, contada essa história de uma forma que a criança possa entender, né? Como é a vida de um artista. Faltam muitos livros, né, para falar sobre expressões de arte ou ensinando arte para a criança, né, para desenvolver esse senso artístico já desde cedo, né, porque muitas crianças, com certeza, na periferia, se apropriariam de um conhecimento que substituiriam outros conhecimentos que talvez não seja tão bom que ela esteja recebendo por influência da sociedade que ela vive, do meio em que ela vive, né? A gente sabe de vários projetos que existem dentro das comunidades de periferia com essa proposta, né, da formação das crianças, né, em dança, em folclore, em cultura popular, né? E eu acho isso muito importante porque você dá um sopro de esperança para aquela criança que talvez estaria lá recebendo uma arma ou recebendo uma quantidade de droga para sair distribuindo, né? Infelizmente, a realidade no Brasil com relação às crianças de periferia é muito dura. E também tem a questão das crianças de interior, né? Que não têm acesso a museus. As cidades interioranas são cidades onde a expressão artística é muito pobre. Mal e mal tem um teatro, né? Mal e mal tem um professor de dança que se interessa em ir para o interior para ensinar as crianças a dançar, a ensinar as crianças a expressão artística da dança, né? Que também vem carregada com um contexto social, cultural, né?
toda dança tem a sua raiz, toda dança tem a sua proposta cultural, né? Seja a salsa, seja o tango, seja a dança gauchesca, seja o samba, né? O samba de gafieira. Tudo isso é expressão artística capaz de formar um ser num contexto social onde ele vai viver e ele vai entender melhor aquele contexto e vai saber se colocar melhor dentro da sociedade. Então é muito importante que o poder público e que também as escolas se envolvam nisso, seja escola pública ou privada. Boa noite, amigos, boa noite, amigas, boa noite, João, boa noite, Luiz, boa noite, Marco. É uma honra estar gravando com vocês mais uma vez. Meu nome é Iago. Mais uma vez agradecer pelo feedback positivo que a gente tem recebido. Até os negativos também que a gente recebe, a gente agradece, porque a gente está sempre querendo fazer algo para vocês. E a gente quer sempre ouvir vocês. E, Marco, até agradeço esse gancho do que o João perguntou e que você respondeu, porque essa pergunta seria a terceira, mas eu já vou puxar para agora. A minha formação, eu sou bibliotecário documentalista, e percebemos que as bibliotecas no século XXI têm se tornado um espaço muito mais profundo, de ser muito além de só biblioteca. Ela hoje é um espaço de network, de cowork, desenvolvimento de startups, desenvolvimento de projetos criativos e inovadores. Mas temos boa parte das cidades no Brasil que não tem nem biblioteca. E o aluno talvez vai ter contato com a biblioteca só na universidade. É uma coisa que eu vi na minha formação de biblioteca, durante o curso da biblioteconomia, que nós tínhamos alunos que estavam estudando biblioteconomia que de 7 em cada 10 não conheciam uma biblioteca, não tinham experiências da biblioteca. Isso é muito grave, porque como você vai fazer parte de um curso que você não tem nem o mínimo de noção, você nem conhece? Acaba que nós formamos bibliotecários praticamente do zero, literalmente, por conta da falta dessa experiência e dessa vivência. Temos a questão das escolas, que hoje também não contam com a biblioteca. E detalhe, esse ano, em maio, venceu o prazo que foi de 10 anos para que cada escola, tanto pública quanto privada, tivesse uma biblioteca com um livro por aluno matriculado e com a presença de um bibliotecário, que pudesse, junto ali com os pedagogos, com os professores, com a parte da família escolar, poder construir a escola, construir a formação. Ontem houve, para uns pode ser uma vitória, outros pode ser uma derrota, a questão da aprovação do Fundeb. Mas se fala muito de dinheiro para educação e se fala pouco em resultado. E alguns ganjos têm aparecido e que eu acho que não foi muito discutido isso no Fundeb, de talvez trazer propostas mais robustas, e que às vezes muitos esquerdistas acabam falando que está fazendo a educação virar mercadoria, mas não é mercadoria, é questão mesmo de fazer que a educação tenha valor e ela cumpra o papel. Só que assim, chegando mesmo no ponto chave da pergunta, o que você acha em relação aos gestores públicos em relação à educação? Às vezes você acha que os gestores olham muito a questão de só olhar a educação com o professor, não olha as outras bases, não olha a cultura dentro da educação. O que você acha em relação a isso? Você acha que de fato precisa se olhar a cultura num processo educacional? Ou você acha que cada caso é um caso? Porque às vezes a gente vê prefeitos que tratam a cultura às vezes como um subgrupo e às vezes foca na educação e detalhe, às vezes a cultura e a educação não se conversam. Um dos maiores problemas, né? E a gente esquece muitas vezes, principalmente o pessoal da educação, esse pessoal que vive desse colegiado, né, de profissionais que ditam as regras e as normas da educação no Brasil.
esse pessoal esquece que o MEC, quando foi criado, ele era Ministério da Educação e Cultura. Tá? Então, infelizmente, hoje a educação e cultura elas estão andando em lados opostos, né? E, infelizmente, o que acontece, né, em muitas cidades, inclusive aqui na minha, do setor artístico, das pessoas que trabalham com arte, não se interessarem em trabalhar com as escolas, não se interessarem em trabalhar no desenvolvimento da formação estética de crianças, principalmente nas escolas públicas, porque não dá resultado financeiro, não dá dinheiro, né? E os artistas têm buscado cada vez mais usar as leis de incentivo para projetos que realmente realizem o seu desejo enquanto artista, né? E a contrapartida fica onde, né? Eu acho que são essas questões, né? Tanto da lei do PNBE, que foi aprovada na Câmara ontem em 2 votações, quanto nos projetos de lei do próprio audiovisual, do veto 62, que a gente está batalhando contra. Eu acho que está faltando, além de pensar em números, em dinheiro, da onde vai sair, qual político ou qual... Se vai sair da União, se vai sair do Estado, do município, o pessoal está pensando muito na verba, né? E não está pensando muito no que tem que ser feito. Esse é um dos problemas que eu analiso, né, enquanto cidadão, né? As pessoas se preocupando quanto que vai vir do fundo setorial de audiovisual para a gente fazer o nosso filme, né? Ou quanto que vai vir do PNBE agora para a gente melhorar o salário do professor. É puro corporativismo, né? As pessoas estão pensando os seus setores apenas em números. E a contrapartida? O que a gente vai oferecer para a sociedade? É isso que as pessoas não estão pensando. As pessoas estão, infelizmente, analisando esse dinheiro que vai vir da União, que vai vir do Estado, que vai vir do município, para o seu bem próprio. E daí eu pergunto, né? Quem são os egoístas da história? Dizem que eu sou egoísta porque eu sou liberal, né? Mas eu quero dar uma contrapartida para a minha sociedade, para a minha cidade, para o meu país. E vocês? Excelente, Marco. A minha segunda pergunta, ela acabou sendo respondida enquanto você respondia ao João, que falava exatamente da importância da manifestação artística e da oportunidade dada às crianças de comunidades carentes. Eu ia falar justamente disso, né? Quantos exemplos a gente não vê hoje no Brasil e no mundo todo de crianças que na infância eram humildes, não tinham condições nenhuma de ascenderem socialmente, mas por meio da arte, por meio de um curso de canto, de um curso de teatro, de fotografia, conseguiram, por meio dessa profissão, por meio desse curso, criar uma profissão e aí ascender socialmente. Então, eu ia falar justamente da importância que é de fornecer essa oportunidade de ingressar no mundo artístico para o progresso social das nossas comunidades, que infelizmente sofrem muito e pouco se faz para evitar isso. Então eu vou usar minha terceira pergunta, que é para falar de um tema que você deve estar cansado de falar, né? Que é sobre Lei Rouanet. Quando se fala em arte e cultura, é impossível, no Brasil, é impossível não se falar em Lei Rouanet. O seu colega de livros, né, o Marcelo Calheiro, né, que atualmente é um dos membros da bancada da Liberdade na Câmara e que foi ministro da Cultura, costuma rotular a Lei Rouanet como um programa tipicamente liberal, já que põe o Estado não como um provedor cultural, mas sim como um regulador e incentivador de iniciativas artísticas, né? O que vai de encontro com muitos posicionamentos de até alguns liberais, né, que acabam dizendo que o Estado não deve entrar
nesse quesito de fornecer dinheiro público como um meio de incentivar a cultura. Você pensa de maneira similar ao Marcelo Calheiro? E você tem alguma crítica em relação à forma como a Lei Rouanet vem sendo aplicada? E junto a ela também, como você vê, no geral, o cenário de políticas culturais fornecidas pelo atual governo? Bom, aí nós temos um tema bem polêmico, né? Tanto do meio liberal quanto na própria sociedade atual, né? Nessa polarização entre esquerda e direita, né? Aí temos o pessoal da esquerda que levanta a bandeira que a Lei Rouanet é uma lei socialista, que onde já se viu não ter uma lei que dê, né, a visibilidade que o artista merece em nível nacional. E daí temos do outro lado aí os conservadores, né, que chamam os artistas de rouaneteiro, que se você fosse para o mercado vender sua arte, você morreria de fome, porque você só vive se tem a Lei Rouanet, e blá 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 blá, né? Só deblateração, e ninguém conhece a Lei Rouanet a fundo. É esse que é o mais engraçado, né? As pessoas conhecem a Lei Rouanet ou pela proposta de financiamento que ela pode oferecer para um projeto, ou simplesmente pelas coisas negativas que acontecem através da Lei Rouanet e que realmente necessitam ser modeladas, readaptadas ou melhoradas, né? Toda lei tem que ser melhorada com o tempo, não é só a Lei Rouanet. A gente esquece que o mundo vai evoluindo, a gente esquece que hoje é hoje, mas amanhã as coisas já vão ser diferentes, que as coisas estão mudando cada vez mais rápido, né? Então a lei ela precisa ser adaptada. A Lei Rouanet, em especial, vamos falar aqui de cultura, né? A Lei Rouanet necessita de uma adaptação, de uma melhora, sim. Acredito que houve muito dirigismo, né, de projetos, e infelizmente projetos onde temos artistas famosos. É claro que uma empresa vai querer colocar o seu outdoor, a sua marca ao lado de um artista famoso, né? Falando assim de mercado, falando de marketing, né? Mas a Lei Rouanet, ela existiu e ela foi criada para fomentar projetos de artistas que não são famosos, que ainda não têm, vamos dizer, o nome, né? Ou a consagração de um grande artista. Artistas que não dependeriam de Lei Rouanet, né? Então houve durante um tempo um certo dirigismo e escolhas, né? Na verdade, quem escolhe os projetos são os empresários. Mas existe uma comissão que aprova esses projetos, né? Então a gente precisa pensar mais na questão da Lei Rouanet, em como esse conselho que escolhe esses projetos vai conseguir direcionar projetos exclusivamente para pessoas e para grupos de artistas que não têm um grande nome, né? Eu morei no Rio de Janeiro e eu vivi isso na pele. Eu sou ator, né? E a gente via e a gente percebe que todos os patrocínios de Petrobras, de Eletrobras, de empresa grande, assim, né? Que fomenta a arte e cultura, bancos, né? Que fomentam a arte e cultura, eles querem ter um nome forte, né? Para colocar o seu outdoor, né? Para colocar a sua logomarca. E isso é óbvio, isso é questão de mercado. Mas isso acontece porque lá na escolha, né, quando se aprovam os projetos, alguém resolveu passar, né, um projeto com pessoas famosas e que acaba excluindo artistas que realmente necessitariam daquele apoio, né, que não é um apoio do governo, no caso, mas seria uma forma com que o governo pudesse colaborar para que esses artistas pudessem captar esse dinheiro juntamente com essas empresas depois. Porque esse dinheiro que vem pela Lei Rouanet, ela é, na verdade, uma renúncia fiscal
né, que as empresas recebem do governo, é uma isenção fiscal praticamente. Então a gente tem que ver e pensar a Lei Rouanet realmente como ela é. Ela é uma proposta liberal de lei, mas ela necessita de adaptações porque ela já ficou caduca, ela já ficou, vamos dizer, uma lei errada, que dá prioridades para algumas pessoas e exclui outras, né? Isso não é bom para uma democracia. Agora, com relação ao que esse governo tem feito, né? Que não tem feito porra nenhuma, desculpa a palavra, mas infelizmente a arte e a cultura ela tem sido olhado com muito desprezo, né, por esse governo. A gente vê aí os nossos índios, né, atualmente sendo excluídos do processo de benefício, não é um benefício, mas de proteger-se do Covid-19. Nós temos aí aldeias sendo dizimadas hoje, né? E o que é? Né? A tradição indígena ela é passada de boca a boca, de pai para filho. Não, eles não escrevem, eles não têm computador, eles não têm blog, eles não têm essa cultura aqui da pessoa da cidade, né? Lá a tradição é passada de pai para filho, é de boca em boca. Então, se morre um idoso, morre uma biblioteca inteira, né? E a gente não tem valorizado, né? Enquanto país, enquanto nação, a tradição dos povos tradicionalistas, né? Dos povos tradicionais, como os povos indígenas, como os pescadores artesanais, como os povos quilombolas, né? A gente vê aí o nosso secretário do setor da cultura negra, né? Fazendo bobagens, né? Exterminando acervos, tirando do site da Fundação Palmares todos os personagens, né? Que, querendo ou não, seja de esquerda ou direita, fazem parte da história, né? Não adianta querer reescrever a história. Isso não é ser de direita, isso não é ser bom, né? Essa luta ignorante de cancelar, de silenciar, de censurar o que não é do meu gosto, ela acaba por emburrecer toda uma sociedade e transformando uma nação em simples servos, né? A gente vai consumir a arte que o governo mandar. A gente vai consumir a arte que o governo escolher para a gente. E não é essa a intenção da Lei Rouanet, e não é essa a intenção dos liberais ou dos ditos conservadores, né? Eu quero saber onde é que estão os conservadores aí, que dizem que são conservadores, que preservam as tradições, né? Mas que não estão nem aí para as tradições mais tradicionais desse país, que são os índios hoje, né? Eu fico me questionando com isso. Onde é que estão esses caras que se dizem conservadores, mas que estão silenciados com o que está acontecendo com os povos indígenas hoje? Bom, a minha segunda pergunta, ela diz respeito ao momento que a gente vive, né? E é um fato, né, que após esse difícil momento da pandemia, o setor de arte e cultura, assim como tantos outros, sofrerá uma mudança, né? Talvez até uma grande mudança. As lives em formato de show talvez seja alguma coisa que veio para ficar. As visitações online a museus, a bibliotecas, é outro ponto de mudança. E também os cinemas, né, que já vem alterando sua dinâmica social ao longo do século, né? Primeiro a gente tinha aqueles cinemas de rua, que deram espaço aos cinemas de shopping. E agora, com toda essa questão de distanciamento, volta a ser discutido, por exemplo, os cinemas drive-in. E eu queria saber de você, Marco, como é que você avalia todas essas mudanças? O que você considera positivo? Como você imagina que o mercado vai reagir a tudo isso? O que você acha que veio para ficar? Então, como eu falei antes, né, o mundo ele muda muito, muito rápido de um dia para o outro e ganha batalha quem se adapta, né? Seja artista, seja
médico, seja engenheiro, seja quem for. Mas vai ganhar essa batalha quem se adaptar, né? Com relação à arte e cultura no pós-pandemia ou durante a pandemia também, né? Nós fomos o setor que primeiro precisou acabar com o seu trabalho na forma que era feito antes. E nós seremos provavelmente os últimos a retornar ao trabalho como a gente trabalhava antes, né? A gente vê como o setor tem buscado alternativas para sair dessa pandemia de uma forma econômica menos problemática. E, mais uma vez, a gente percebe, né, talvez pela pouca formação cultural que a gente tem, ou por não valorizar mesmo, né, a arte local, né, a gente percebe muito localmente que os artistas locais, aqueles que não são conhecidos, eles têm passado por muitos problemas. Porque quem vai pagar hoje para assistir uma live de um cantor desconhecido, né, no Brasil? Porque lá fora a gente sabe que todo artista tem um valor agregado porque ele leva a raiz e a tradição do seu país, né, a cultura do seu país. E eles valorizam o artista. Engraçado como no Brasil as coisas são diferentes, né? Os povos de fora valorizam mais a arte brasileira do que o próprio brasileiro. Mas, enfim, a gente percebe como os artistas visuais têm se adaptado, né? Criando coisas e postando na internet. O Instagram virou uma verdadeira vitrine, né, para vários artistas que antes só tinham tempo de ficar na sua tela e procurando galeria para fazer suas exposições e não sabiam que o Instagram poderia ser uma grande vitrine para o seu trabalho. Mas tá difícil. Realmente, aqui no Brasil, os grandes nomes têm se sobressaído, isso é normal diante de uma economia de mercado, mas a gente parando para pensar bem, é fruto também de uma formação cultural muito rasa, muito pobre, né? E, por exemplo, em Balneário Camboriú nós temos artistas fantásticos que fazem arte circense muito diferente, que poderiam estar nos maiores circos do mundo, sabe? Mas tem pessoas que não sabem disso, pessoas que moram aqui. Nós temos aqui artistas plásticos que fazem quadros enormes com mais de 100 personagens numa única imagem, né? E, infelizmente, pouca gente sabe que tem talento artístico local da sua cidade. E é isso que a gente também precisa mudar, né? Que arte não é só o que está na televisão, arte não é só aquilo que está no cinema. Cultura vai muito além de você visitar uma galeria de arte ou um museu, né? Mas visitar uma vila de pescadores artesanais é um momento cultural, né? Você fazer uma visita numa arquitetura antiga da sua cidade, conhecer quem fez aquilo, como foi feito, né? É um momento cultural. Enfim, as pessoas deixam passar batida oportunidades de enriquecer o seu repertório cultural, a sua formação intelectual, local, inclusive, e talvez porque esteja muito vidrado aí nesse contexto televisivo e cinematográfico, que também é uma arte que tem que ser valorizada, mas não só ela, né? Vamos buscar valorizar todas as artes agora, nesse momento, ajudar os artistas locais que estão passando necessidade. E eu acredito que o que vem para ficar, né? Na verdade, nada fica, tudo se transforma, né? Porque o cinema drive-thru, como foi mencionado, ele já vem de décadas passadas. Ele veio à tona novamente pela necessidade, né? Mas eu acredito que o que vai ficar são os momentos de intimidade, né?
Eu acho que o mercado vai buscar transformar as experiências artísticas em momentos mais, como eu posso falar, mais individuais, né? Você vai contratar um show, você vai contratar um artista para fazer um show para os seus amigos no final de semana, né? Um artista local. As pessoas vão aproveitar mais a arte e a cultura porque elas aprenderam nesse momento um pouquinho a valorizar isso, né? Então, eu acredito que a arte e a cultura elas vão mudar um pouco nesse quesito, sair um pouco da questão de multidão para passar para pequenos grupos, né? Pequenos shows, pocket shows, para pessoas exclusivas. Praticamente um pouquinho mais de exclusividade. Você falou em alguns momentos das suas respostas e sobre a questão de como esse governo tem tratado a questão da cultura. E, particularmente, a nossa cultura ela é riquíssima, mas ao mesmo tempo ela é pouco valorizada. Praticamente, o Ministério da Cultura tem sido vítima, né, dos ataques desde 2016, quando o presidente Temer quis colocá-la junto ao MEC, aliás, levando para a educação, ressurgindo o MEC, porque muitas vezes as pessoas falam MEC até hoje, mas não associam a questão da cultura, e sempre só a educação. O Temer voltou na época atrás, né, até colocou bons nomes lá. O último foi o Sérgio Sá Leitão, que hoje é até secretário de Cultura em São Paulo. E o que acontece? A gente percebeu que esse governo chegou colocando a cultura de uma forma bagunçada, né? Ela ficou. Acho que se tivesse tido essa fusão, acho que o certo era voltar para a educação, como era antigamente. E hoje a cultura ela está no braço do turismo, vendendo a ideia de cultura como para o turismo e não para a população em geral. Aliás, eu acho o turismo muito subestimado em âmbitos governamentais. Eu acho que isso fica para um outro momento. Já vimos que passaram vários nomes. Teve aquela questão daquele rapaz que eu esqueci o nome, que relembrar a questão do nazismo, foi demitido. Depois veio a Regina Duarte, que foi um caos total. E agora veio o Mário Frias. A gente ainda não viu o que ele tem ainda para fazer. Mas percebe-se que esses dois últimos nomes foi mais por conta de fama e não por gestão cultural. Com isso, a gente percebe que a cultura hoje está desprestigiada a âmbito federal. Você acha que vai caber aos estados e municípios em fortalecer a cultura daqui em diante, agora nesse pós-pandemia ou durante a pandemia? Porque tivemos agora a aprovação da Lei Aldir Blanc, mas a gente ainda tem várias incógnitas. E até que ponto também vai se ajudar os artistas que batalham nas ruas, batalham nos teatros, nas galerias aí pelo país? A pasta da cultura ela está bem bagunçada, né? Na verdade, ela não está apenas no turismo, ela está subdividida também no Ministério da Cidadania, né? E também com alguns pitacos ali da Casa Civil, né? Então a gente está vendo um autodirigismo dentro da pasta da cultura, né? Engraçado que era justamente o que eles mais condenavam na era da esquerda, que realmente houveram alguns excessos, né? Da esquerda, enquanto esteve no poder com relação à arte e cultura, em questão de dirigismo. Mas o dirigismo é tão grande neste governo, mas tão grande que eles fazem questão de dizer, através dos atos e das atitudes, nós não estamos nem aí para a arte e cultura,
né? Então, a gente sabe que não tem muito o que esperar desse governo bolsonarista com relação à arte e cultura, a gente tem essa noção. Realmente, todo o trabalho de fomento, de incentivo e de propagação de arte e cultura, eles vão ter que ser municipais e estaduais. Muitos estados, como aqui em Santa Catarina, já estão se mobilizando com relação a isso. Os artistas dos municípios estão se autoajudando, né? E criando oportunidades e criando propostas e fazendo com que a arte seja mais difundida, porque esse governo não vai fazer isso por eles. Então, quem fará? Nós faremos por nós mesmos. Eu acho que aí está surgindo também uma oportunidade dos artistas mostrarem o seu valor, né? A gente está aí com a Lei Aldir Blanc, né, que era um dinheiro já de outros anos, que nunca chegou até os artistas, né? São 3 bilhões que foram liberados e que estavam estocados, né? Estavam parados, literalmente parados, dinheiro público parado, que é destinado à arte e à cultura e que não chega até os artistas e não chega até os museus. Nós temos aí museus pegando fogo, nós temos aí museus caindo aos pedaços no Brasil, porque o dinheiro literalmente não chega até onde tem que chegar, né? E tá lá estocado, lá em Brasília, lá no centro do poder, né? E a Lei Aldir Blanc ela foi uma grande vitória para a arte e para a cultura, porque todos os municípios do Brasil, todos os artistas do Brasil vão ter acesso a esse dinheiro que estava lá parado, que era destinado para eles e que hoje chegou, né? E que vai chegar ainda, porque tem que passar pelos estados e pelos municípios. A minha cidade vai receber ao todo 976 mil, se eu não me engano, para ser dividido entre artistas de teatro, de circo, músicos, fotógrafos, audiovisual, todos os setores, e mais algumas instituições artísticas, como o Teatro Municipal, enfim. O dinheiro vai chegar, pelo menos, onde ele tem que chegar, né? E as pessoas acham assim, meu Deus, isso daí é um corporativismo dos artistas. Enfim, é dinheiro do Fundo Nacional de Cultura, né? Se existe um Fundo Nacional de Cultura que é destinado especificamente e aprovado na lei orçamentária, né? Se existe essa lei orçamentária que aprova essa destinação do Fundo Nacional de Cultura, esse fundo ele tem que chegar em algum lugar, ele não tem que ficar represado, ele não tem que ficar nas mãos dos políticos, né? E dinheiro que chega na mão de artista é dinheiro que gera emprego, sim, porque o artista não vai pegar esse dinheiro e vai colocar numa conta bancária nas Ilhas Caimã, como fazem alguns políticos. Não vai pegar esse dinheiro e colocar numa conta bancária na Suíça, como fazem alguns políticos. O artista vai pegar esse dinheiro e ele vai pagar conta, ele vai comer, ele vai comprar roupa, ele vai pagar o aluguel, né? Ele vai girar a economia. Né? Muita gente pensa, meu Deus, os artistas vão ficar ricos agora, né? 3 bilhões para os artistas, é muita grana. Só que, gente, o que vai chegar para cada um, enquanto indivíduo, é tão pouco que não tem uma forma assim de dizer assim, o cara vai ficar milionário, né? Não, porque esse dinheiro, a hora que ele chega, ainda mais agora, depois da pandemia, né? Esse dinheiro, a hora que ele chega, ele já vai para pagar as contas de todas as dívidas que os artistas estão fazendo, porque tem artista que literalmente está praticamente, gente, sem lugar para morar, porque já foi despejado, né? Então, esse dinheiro está vindo numa boa hora, foi um ótimo trabalho suprapartidário, que é isso que a gente espera desse país, desse bando de político, né? Vamos parar de pensar em lado, parar de pensar em partido, né? E vamos trabalhar pelo povo mesmo. Se você está aí dizendo que está representando alguém, está representando o povo, gente, então
para de representar o seu partido, para de representar a sua ideologia, para de representar o centrão que quer comer dinheiro e vão trabalhar. Arregaça as mangas aí, deputados. Muito bom, Marco. Agora, caminhando aí para nossa última rodada de perguntas, acabou que uma das minhas perguntas foram respondidas em outras ocasiões, eu pensei numa pergunta aqui interessante, e que você até chegou a comentar sobre durante a sua fala, que é como que o controle da cultura por parte do Estado pode ser um mecanismo para aquilo que o Hayek chamava de caminho da servidão, né? Para chegar ao ponto de que o governo controle as nossas vidas, e com certeza controlar a cultura, controlar a arte está dentro disso. E uma notícia assustadora, mas que não deveria nos impressionar, visto por conta do local de onde ela ocorreu, né? Não sei se você chegou a ver, na China, ontem saiu a notícia de que diversos chineses estavam reclamando que fiscais do governo entravam nas casas deles, retiravam imagens cristãs e as substituíam por imagens de Mao Tse-tung e do Xi Jinping. Ou seja, você invade a casa privada de um cidadão, retira um símbolo religioso, que é, antes de tudo, um símbolo cultural, e o substitui pela imagem de um líder totalitário. Eu, no caso do Mao Tse-tung, de uma figura que talvez esteja dos piores escalões aí da história da humanidade. Então, Marco, você como liberal e como artista, queria que você falasse um pouco para quem nos ouve de como a arte, ou de como a precarização ou a intromissão estatal na arte exacerbada pode significar aí um sinal vermelho para quem se preocupa em continuar tendo a liberdade de expressão, continuar tendo a liberdade religiosa. Muito bem colocado. A religião, seja ela cristã, seja ela muçulmana, seja ela hinduísta, seja o budismo, elas estão imbuídas de uma forte cultura, né? Que o judaísmo, por exemplo, ele foi passado de pai para filho, né? Como a tradição dos índios brasileiros era passada de pai para filho, a tradição hebraica, né? A tradição cristã também, quando os cristãos estavam lá em Roma, quando estavam lá naquela terra maravilhosa onde São Jorge viveu, na Capadócia, né? Eles eram perseguidos, né? As artes cristãs começaram justamente dentro das catacumbas, né? A arte, vamos falar de imagens daí, né? Que não são aspecto de adoração, mas são representações, né? Então, a religiosidade, ela é uma expressão cultural, né? E é engraçado, eu tô até esperando uma nota de apoio do PT e do PSOL aí a essa atitude que o governo chinês está fazendo hoje, porque eu quero combater isso. É justamente isso que eu quero combater, né? Essa falta de liberdade das pessoas escolherem o que é melhor para elas, né? Inclusive na questão de arte e cultura. Quando há o dirigismo, né? Quando nós temos ali uma cúpula, um colegiado ideológico que escolhem projetos que irão ser aprovados numa lei de incentivo à cultura municipal, que vão ser aprovados numa lei de incentivo à cultura do Estado, ou até mesmo dentro de uma lei Rouanet, que não deveria ser dessa forma a escolha dos projetos, com dirigismo, né, com colegiado ideológico, aí a gente vai ter sim uma ampla e vasta, né, capacidade de escolher que arte que eu quero ver, que arte que eu quero comprar,
O que eu quero consumir com relação à estética e com relação à minha formação cultural, né? Porque a arte e a cultura, ela é ilimitada, ela não tem uma questão assim, isso é arte e isso não é arte, né? Isso acabou, isso foi desconstruído, e é isso que desagrada muito os conservadores, né? Embora a arte tenha todo um senso estético que é necessário para que ela exista, a arte ela também tem que ser transgressora, ela tem que fazer a pessoa ter capacidade de pensar, ter capacidade de raciocinar. E se a arte colocou dentro da pessoa qualquer sentimento, seja ele de afeto, de amor, de aconchego, ou até mesmo de repúdio, ou até mesmo de repugnância, ela já cumpriu o seu papel, né? Se Cristo, a imagem de Cristo, ofende tantos comunistas da China, é porque alguma coisa muito boa tem por trás, né? Porque provavelmente essa religião seja mais libertadora do que o regime, né, que esse povo tem suprimido dentro daquele país e que muitos partidos, infelizmente, apoiam aqui no Brasil, né? Estou esperando aí o pessoal do PSOL, o pessoal do PT, fazer uma nota de apoio aí ao pessoal da China nesse momento aí de total escravizamento das pessoas, né? Gente, entrar na casa de alguém, colocar a imagem de Mao Tse Tung e do Xi Jinping, mas olha, eu podia morrer, mas eu rasgava na cara. Bom, pessoal, então, depois de tudo que foi falado aqui, é uma pergunta que tem que ser feita de respeito ao que você, Marco, pretende fazer com relação à arte e à cultura aí na sua cidade, né? E também o que você já vem fazendo, né? Se você puder contar um pouco dessa sua perspectiva de futuro, dessa sua trajetória ao longo do tempo aí na sua cidade, a gente vai gostar bastante de ouvir. Então, eu sou ator formado aqui na minha cidade através da Escola Preparatória de Atores de Santa Catarina, a EPASC, né? Gosto muito da área de teatro, das artes cênicas, né? Da emoção, de transmitir valores, de transmitir conceitos atuais, né? Transmitir uma contextualização através de uma história. Eu acho que isso faz com que as pessoas consigam entrar dentro de um contexto mais abrangente que talvez não seja o delas, e aproxima as pessoas que talvez estejam distantes uma das outras, né, por vários tipos de questões, sejam ideológicas, sejam questões de religiosidade, ou questões de racismo, enfim, né? Acredito que a arte ela seja uma disseminadora de conceitos que possam aproximar e não dividir. Sempre vou valorizar esse tipo de arte, né? Não a arte que denigre, que separa, a arte que coloca o ser humano como um lixo ou como qualquer tipo de coisa ruim. Uma coisa que eu valorizo muito e que se faz muito pouco hoje no Brasil, né, é a questão das organizações sociais ou das parcerias público-privadas na manutenção e nas reformas de espaços públicos de arte, como museus, como teatro, como galerias de arte municipais, né? Aqui na minha cidade, por exemplo, existe muito pouco isso, né? Nós temos um teatro municipal e uma galeria de arte municipal que precisa urgente de reforma e que, infelizmente, o poder público está virando as costas. Nós temos uma galeria de arte que o teto veio abaixo, né? Ainda bem que não tinha ninguém durante a exposição, mas o teto da galeria caiu, né? Então a gente, enquanto cidade cosmopolita, Balneário Camboriú, uma cidade com os maiores prédios, né, do Brasil,
está aí sem um espaço de arte e cultura digno, né, para receber turista, para receber os seus moradores que pagam imposto, né, e simplesmente abandonado. Então, o que eu acredito, né, deixa o setor privado contribuir, né, na recuperação desses espaços, deixa as construtoras que estão construindo esses prédios enormes em Balneário Camboriú ter um espaço dentro da galeria para colocar o seu logotipo, mas ser responsável pela manutenção, pela iluminação, pela limpeza, pela organização da galeria de arte, né? Por que não, né? O que há de mal nisso? Ah, meu Deus, vamos vender a arte, fazemos arte por amor. Não, a gente não faz arte por amor, a gente faz arte porque a gente precisa comer, porque a gente precisa beber, porque a gente tem que pagar aluguel, né? Então, meus queridos artistas, em primeiro lugar que eu vos falo, façam arte por amor a vocês mesmos. Pegando o gancho no que o Luiz falou lá no começo, ali desse último bloco, eu acho que uma das coisas que a gente tem que discutir é essa questão de fotografias de políticos e essa personificação de políticos. É triste você chegar numa repartição pública e ter foto de presidente, de governador, de prefeito, mas isso fica para um outro podcast, tá? Agradecer ao Marco pelas perguntas, aliás, pelas respostas. E assim, a minha pergunta é sucinta e breve. Você acha que no Brasil existe um elo entre cultura e Estado na questão de financiamento? Ou você acha que esse elo tem que ser quebrado e a iniciativa privada entrar com mais força na área cultural? Você acha que ainda por um bom tempo ainda vai precisar do Estado com aquela leve mão em relação à cultura? E o que você acha que pode ser o papel liberal em relação à cultura e talvez cerrar fileiras com esse movimento cultural que a esquerda acabou abraçando e deixou a gente de lado, porque a gente que conhece a cultura a fundo sabe que existe um favorecimento de alguns projetos serem aceitos por conta de ideologia política. Obrigado, Marco, mais uma vez. Então, o que eu acredito enquanto indivíduo, né, enquanto Marco Ferrari, veja bem, o dirigismo acontece quando o artista se submete a ele, né? Então, eu acredito que leis como a Lei Rouanet, elas devem sair de Brasília e passar para os estados e passar para os municípios, né? Porque, infelizmente, é no município onde esse direcionamento ideológico estatal dentro da cultura é mais forte. Não é lá em Brasília, tá? Aqui na minha cidade nós temos a LIC, né, Lei de Incentivo à Cultura. Algumas cidades também devem ter. A maioria das cidades deve ter, inclusive, porque é uma forma, né, é um dos braços que a esquerda colocou entranhado Brasil afora. E eu acredito que essas LICs, elas têm que dar espaço a pequenas leis rouanês, né? Leis de incentivo à cultura, onde o artista, o poder público e a iniciativa privada juntos estarão desenvolvendo arte e cultura para a população local, né? Através de quê? De isenção de impostos auferidos a empresas para alguns projetos que serão aprovados e que serão captados esse dinheiro juntamente à iniciativa privada que vai receber essa isenção de imposto, né? Eu acredito muito na isenção de imposto nesses primeiros passos que o Brasil tem que dar rumo ao liberalismo, né? Eu acredito que nenhum artista depende de Estado para poder viver. Leonardo da Vinci não dependia de Estado para poder viver, né? Ah, mas ele pintou lá a Capela Sistina, né? Que é da igreja, e a igreja era o Estado.
Sim, ele recebeu um mecenato aí bem grande da igreja na época, mas ele fez muitas outras obras, gente, que não estão nas paredes, né? Não estão ali nos afrescos que ele fez nas igrejas, né? Tem várias obras de Leonardo da Vinci. Então a gente tem que analisar para quem foi feito, né? Foram feitos para pessoas, para indivíduos, na época que a arte era construída em retratos, as pessoas não tinham fotógrafos para se fotografarem, não existia a câmera celular aqui, né, para fazer selfie. Então, eles contratavam pintores, né, e os pintores iam lá e retratavam essas pessoas, né, e a arte começou a ganhar status aí, né. O que era a arte? Era aquilo que era inacessível para algumas classes e era acessível apenas para outras. Então, o que a gente tem que fazer hoje e que não é feito é o quê? É democratizar a arte, né? E isso não se faz através de ideologia, através de dirigismo estatal. Isso se faz através de mercado, fazendo com que, de alguma forma, né, o poder público, a iniciativa privada e os artistas colaborem para que a arte seja mais democratizada, mais amplificada, seja nas escolas, seja nas periferias, principalmente, né? Enfim, a arte tem que chegar em todos os cantos do Brasil, a cultura tem que chegar em todos os cantos do Brasil para que esse povo comece a ter um pouco mais de esperança, perspectiva de vida, perspectiva de futuro, né? Uma nova visão sobre o mundo e uma formação estética, principalmente, sobre o que é ser uma pessoa digna, íntegra e livre, né? A arte traz muita liberdade, a arte ela é a expressão da liberdade e, graças a Deus, no Brasil, pelo menos essa questão, embora hajam censuras, o artista é livre para falar, né? O artista hoje é livre para dizer estou sendo censurado até. Pelo menos nisso a gente está um pouco assegurado. Eu queria dizer também agora nesse final que o Livres está propondo um documento, na verdade, que são propostas liberais para a arte, para a cultura, que a gente vai estar entregando para todos os deputados, todos os senadores, e vai estar disponibilizando em breve também no site do Livres, para que a gente possa levar essas pautas e essas propostas para dentro da onde ela tem que estar, né? Para dentro da política, porque infelizmente na arte, na cultura, a liberdade ainda é um tabu, né? Que tem que ser quebrado. É isso aí, pessoal. Mais arte, mais cultura e mais amor aí às tradições, né? As tradições populares que a gente tem no nosso país, que são enormes, que são várias e que são vastas, né? Para cada estado tem o seu. Se aproximem da arte e da cultura do seu estado e vamos fazer com que a arte e a cultura seja mais amada e disseminada em nosso país. Fico muito feliz com essa iniciativa do Livres. Tomara que, se um deputado, se um senador se interessar, tenho certeza que já vai fazer uma baita diferença. Agora, claro, agradecendo mais uma vez a sua presença aqui, agradecendo também ao João e ao Iago pelas excelentes colocações que foram feitas durante todo o episódio. E Marco, a gente tem uma tradição aqui no Importunos. Todo fim de episódio a gente solicita ao convidado que indique, que é a sua área, né? A gente chama de dica cultural. A gente pede as pessoas para indicarem livros, quem sabe filmes, ou qualquer tipo de conteúdo artístico, para que quem nos ouve possa sair do podcast e poder acompanhar o conteúdo que a gente tratou aqui de uma maneira mais aprofundada. Então, Marco, para fechar com chave de ouro, eu vou pedir a você para nos indicar aí um livro, talvez seu livro de cabeceira, ou então qualquer coisa que você queira indicar, para que as pessoas que gostaram do que foi tratado aqui, gostaram das suas opiniões, possam dar continuidade a esse aprendizado por meio de uma extensão
que você vai nos indicar agora? Então, uma das obras que eu mais gosto é A Revolução dos Bichos, que é em livro, né, de George Orwell. Mas tem a versão em filme, né? Porque eu sei que muita gente não gosta de ler. No Brasil, isso é uma tradição também. Então, eu acho que vale a pena dar uma jogada ali no Google e tem no YouTube o filme A Revolução dos Bichos. Ali a gente vai conseguir entender como o dirigismo estatal está entranhado na sociedade, né? E como as pessoas estão inclinadas a aceitar, né? Aceitar terceirizar parte da sua liberdade para outras pessoas que dizem que vão te representar. Outra obra que está no Netflix hoje e que fala sobre arte e cultura, inclusive, e fala sobre uma história de liberdade, é um filme que eu gosto muito, 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 com a Christina Aguilera, e ele é um filme que retrata a dança, que retrata a história de uma pessoa que sai do interior para vencer na vida, né? O nome do filme, cara, espera que eu vou lembrar aqui. Eu esqueci. Burlesque. Burlesque, esse filme Burlesque, cara, é um filme que eu recomendo assim para quem gosta, né, de uma estética legal, de uma arte legal. Tem música, é um filme musical, na verdade, então é música, é dança, a iluminação é perfeita, o figurino é perfeito, então tem uma arte bem interessante para você desfrutar nesse filme ali. Quem não assistiu ainda, vale a pena. Mas vejam também a Revolução dos Bichos, vocês vão gostar.